A mensagem de texto chegou às 11h47 de uma manhã de sábado. Almoço de família no Riverside Country Club, 13 horas. Não se atrase. Maia, tente se vestir de forma adequada desta vez. Meu irmão Marcos sempre tinha o dom de transformar convites em advertências. Fiquei olhando para a mensagem por um momento e depois deixei o celular sobre a mesa. Pelas janelas de vidro do meu escritório, dava para ver a cidade se estendendo lá embaixo, mas minha mente já estava em outro lugar. Riverside Country Club. Eu não ia lá havia 6 meses não desde que finalizei a aquisição. Os antigos donos estavam desesperados para vender, dívidas demais, custos altos demais, visão de menos. Paguei em dinheiro 12,3 milhões de dólares. Os advogados cuidaram de tudo discretamente, e usei minha empresa para manter meu nome fora dos registros públicos. Minha família não fazia ideia. Nunca perguntavam sobre o meu trabalho. Para eles, eu ainda era Maia quieta, a que escolheu computadores em vez de uma carreira de verdade, a que usava roupas simples e dirigia um carro modesto. A decepção da família. Olhei para meu reflexo na tela escura do computador. Aos 31 anos, já tinha fundado 3 empresas de software de sucesso, vendido 2 delas e agora dirigia uma firma de private equity especializada em adquirir propriedades de luxo com baixo desempenho. Meu patrimônio líquido havia ultrapassado 340 milhões de dólares no último trimestre. Mas, para minha família, eu continuava sendo apenas a Maia estranha que nunca se casou, nunca comprou um carro de luxo, nunca gostou de exibir nada. E, na maior parte do tempo, eu preferia assim. Cheguei ao Riverside às 12h55, estacionando meu Honda Civic de 6 anos entre o novo Mercedes de Marcos e o Range Rover da minha irmã Jennifer. O casarão do clube brilhava branco sob o sol da tarde, com sua arquitetura colonial impecavelmente preservada. Eu mesma havia aprovado o orçamento da recente reforma 2,8 milhões de dólares só para o novo terraço. Marcos me esperava na entrada, de braços cruzados, vestindo uma camisa polo que provavelmente custava mais do que toda a minha roupa. Seus olhos me analisaram de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. Você veio de jeans, disse friamente. Olá para você também, Marcos. Este é um clube privado, Maia. Existem padrões. Ele se aproximou, abaixando a voz. Tive que garantir pessoalmente sua entrada aqui. Tente não me envergonhar. Sorri educadamente. Vou fazer o possível. Lá dentro, o salão de jantar vibrava com o murmúrio discreto da riqueza cristais tilintando contra a porcelana, conversas abafadas, risadas ocasionais vindas da área do bar. Meus pais já estavam sentados em uma mesa de destaque, junto às janelas com vista para o campo de golfe. O rosto do meu pai estava vermelho, provavelmente já no segundo uísque. Mamãe levantou o olhar quando nos aproximamos, o rosto se contraindo. Maia, disse ela, em um tom que conseguia transmitir ao mesmo tempo saudação e desapontamento em apenas 2 sílabas. Claro que vim, mãe, respondi. Jennifer chegou alguns minutos depois, acompanhada do marido, Brad. Os dois pareciam ter saído direto de um catálogo de clube de campo. O olhar de Jennifer percorreu minha roupa com o mesmo desprezo que Marcos havia demonstrado. Sério? Sussurrou ela ao passar. Você nem tentou se arrumar um pouco? Sentei-me e peguei o cardápio, embora já soubesse de cor tudo o que havia ali. Eu mesma tinha trabalhado pessoalmente com o chefe Raymond na atualização do menu de primavera. O salmão grelhado era a especialidade dele. Então começou meu pai, recostando-se na cadeira com um copo na mão, sua mãe e eu queríamos conversar sobre algo importante. Lá vem, pensei. É sobre o fundo familiar, acrescentou minha mãe, lançando um olhar orgulhoso para Marcos e Jennifer. Seu pai e eu temos revisado os planos de distribuição. Marcos se inclinou para a frente, com uma expressão séria, mas claramente satisfeita. Considerando nossas posições e contribuições para o legado da família, faz sentido ajustar algumas coisas. Ajustar? Repeti em voz baixa. Você tem 31 anos, Maia, disse meu pai. Ainda solteira. Sem uma carreira de verdade. Esses projetinhos de computador seus? Fez um gesto vago com a mão. Precisamos ser realistas sobre quem pode administrar adequadamente os bens da família. Jennifer assentiu com uma expressão de falsa compaixão, embora seus olhos estivessem frios.
Não é nada pessoal, disse ela. É só que Marcos tem o escritório de advocacia dele, e Brad e eu estamos expandindo a franquia odontológica. A gente entende de gestão de patrimônio. Ela se inclinou para me dar um tapinha na mão, com aquela simpatia fingida que me dava náusea. Você é uma garota inteligente, mas nunca se esforçou de verdade. Poderia ter feito direito, como Marcos, ou administração. Mas escolheu, seja lá o que for que você faz. Desenvolvimento de software, respondi calmamente. E private equity. Marcos riu. Riu de verdade. Private equity? Maia, você trabalha do seu apartamento fazendo freelas de programação. Isso não é private equity. Isso mal é emprego. Tomei um gole de água. Meu pulso nem se alterou. Anos de reuniões de conselho e negociações hostis me ensinaram o valor de parecer completamente calma, mesmo quando alguém te insulta na cara. Entendo, respondi apenas. Meu pai continuou, animado pela minha falta de reação. Estamos reestruturando o fundo. Marcos e Jennifer receberão a maior parte dos bens. Você ainda vai receber alguma coisa, é claro. Talvez uns $50.000. Isso deve ser mais do que suficiente para alguém na sua situação, disse meu pai, como se estivesse sendo generoso. 50 mil. O fundo familiar valia cerca de 8 milhões. Eles estavam me oferecendo 0,5%. Parece justo, respondi calmamente. Todos na mesa relaxaram visivelmente. Estavam esperando uma briga, e minha aparente aceitação os deixou satisfeitos. Fico feliz que você esteja sendo razoável quanto a isso, disse Marcos, fazendo sinal para o garçom. Agora, vamos pedir. O almoço é por minha conta hoje. Considere uma celebração da unidade familiar. O garçom se aproximou, e Marcos fez questão de pedir o vinho mais caro, filés premium e uma série de entradas. Quando chegou a minha vez, pedi o salmão. Só o salmão? Perguntou minha mãe. Nenhuma entrada? Estou bem, obrigada. Jennifer lançou um olhar zombeteiro para Brad. Economizando. Inteligente, murmurou. Durante o almoço, a conversa fluiu ao meu redor como se eu não existisse. Marcos falou sobre um grande caso em que estava trabalhando. Jennifer comentou sobre a expansão para mais 3 clínicas odontológicas. Papai reclamou do handicap no golfe. Mamãe planejava o próximo cruzeiro deles pelo Mediterrâneo. Ninguém perguntou sobre o meu trabalho. Ninguém perguntou sobre a minha vida. Em determinado momento, Marcos se virou para mim com o que provavelmente acreditava ser gentileza. Sabe, Maia, se algum dia precisar de ajuda para encontrar um emprego de verdade, eu conheço alguns escritórios que estão contratando secretárias jurídicas. O salário não é grande coisa, mas é estável. Que atencioso, respondi com serenidade. Vou pensar nisso. Depois do almoço, Marcos sugeriu irmos para o terraço tomar uns drinks. Enquanto atravessávamos o salão do clube, ele cumprimentava diversos membros, claramente orgulhoso de ser visto ali. Na entrada do terraço, ele passou o cartão de sócio. Nada aconteceu. Franziu a testa e tentou novamente. A luz do leitor continuou vermelha. Estranho, murmurou, pegando o celular. Deve ser algum problema técnico. Uma funcionária se aproximou. Senhor, há algum problema? Meu cartão não está funcionando, respondeu Marcos, com um tom impaciente. Ele não estava acostumado a ver as coisas não funcionarem para ele. A funcionária Raquel, lembrei-me de tê-la contratado há uns 3 meses, consultou o tablet. Sua expressão mudou levemente. Senhor Wilson, consta aqui que o seu status de associação está em revisão. Em revisão? A voz de Marcos subiu. Sou membro deste clube há 4 anos. Verifique de novo. Raquel digitou algo no tablet, mantendo o tom profissional. Sinto muito, senhor, mas vou precisar pedir que o senhor fale com a gerência. Se puder aguardar aqui um momento. Eu não vou esperar em lugar nenhum. Ele explodiu. Você sabe com quem está falando? Sou sócio do escritório Henderson e Associates. Trago clientes importantes para este clube. Outros membros começaram a perceber a cena. Eu fiquei ligeiramente atrás da minha família, em silêncio.
Jennifer tentou amenizar a situação. Deve ser só um erro de sistema, não é, Maya? Você entende de computadores, diga a eles para consertar isso. Antes que eu pudesse responder, uma figura familiar surgiu do prédio principal. Robert Tim, o gerente-geral do clube, se aproximava com o passo firme de quem estava prestes a resolver um problema. Promovi Robert a gerente-geral há 2 meses. Ele era excelente no que fazia. Senhor Wilson, disse Robert, com a voz profissional, porém firme, preciso falar com o senhor em particular. Eu não vou a lugar nenhum até resolverem isso, respondeu Marcos, irritado. Meu cartão de sócio não está funcionando e sua equipe está sendo incrivelmente incompetente. A expressão de Robert permaneceu neutra. Senhor, o pagamento da sua associação não foi recebido nos últimos 2 meses. De acordo com o regulamento do clube, isso configura uma violação das políticas internas. O rosto de Marcos ficou vermelho. Isso é impossível. Tenho débito automático configurado. O pagamento automático falhou, explicou Robert com calma. Enviamos 3 notificações para o seu e-mail. Como não recebemos resposta, fomos obrigados a suspender temporariamente os privilégios de sócio. Mamãe deu um passo à frente. Isso claramente é um engano. Marcos jamais deixaria algo assim acontecer. Passe o cartão dele de novo e cobre o que for necessário. Robert hesitou por um instante, lançando um rápido olhar em minha direção. Fiz um leve movimento de cabeça quase imperceptível. Receio que não seja tão simples, respondeu ele. O saldo pendente, com as taxas de atraso, é de $14.780. E, devido à violação das políticas do clube, o comitê de associação precisará revisar se a renovação será permitida. $14.000. Observei o rosto de Marcos alternar entre choque, constrangimento e raiva. Isso é um absurdo. Ele explodiu. Quero falar com o dono agora mesmo. A proprietária normalmente não se envolve em questões administrativas de associação, disse Robert, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não me importo com o que ela normalmente faz. Gritou Marcos. Ligue para ela agora. Não vou ser humilhado assim na frente de... Ele fez um gesto em direção à pequena multidão que já se formava ao redor. Meu pai interveio, a voz cheia da autoridade de quem sempre foi atendido sem demora. Jovem, você faz ideia de com quem está falando? A família Wilson está nesta cidade há 3 gerações. Nós conhecemos pessoas importantes. Agora, chame a dona do clube ou eu garanto que você vai perder o emprego. Robert manteve a calma. 5 anos trabalhando com hospitalidade de luxo o haviam preparado para situações assim. Senhor, certamente posso transmitir suas preocupações à proprietária, disse ele, educadamente. Posso saber o que exatamente o senhor gostaria de comunicar? Meu pai, já com o rosto completamente vermelho, respondeu em tom inflamado. Quero comunicar que este clube tem uma gestão terrível, que estamos sendo tratados como criminosos comuns por causa de um simples erro de cobrança, e que Marcos é um membro valioso que merece um pedido de desculpas imediato e a reintegração da associação. Entendo, disse Robert, tirando o celular do bolso. Me dê um momento. Ele se afastou, levando o telefone ao ouvido. Eu conseguia vê-lo falando, embora não ouvisse as palavras. A conversa durou talvez 30 segundos. Quando voltou, seu semblante havia mudado sutilmente. A proprietária concordou em descer e anunciou. Ela estava revisando alguns planos de renovação no escritório. Deve chegar em breve. Marcos pareceu triunfante. Ótimo. Finalmente alguém com autoridade de verdade vai resolver isso. Jennifer pegou o celular, provavelmente já mandando mensagens para as amigas sobre o andrama. Mamãe ajeitou o cabelo, preparando-se para conhecer alguém importante. Papai endireitou o paletó. Eu permaneci imóvel, observando. 3 minutos se passaram. O número de pessoas no terraço aumentava, membros do clube atraídos pelo clima de tensão, como tubarões sentindo o cheiro de sangue na água. Então eu a vi. Margarete Torres, minha diretora de operações, atravessando o salão em direção ao terraço. Margarete tinha 62 anos, era impecavelmente elegante, com cabelos prateados e uma presença que dominava qualquer ambiente. Eu a havia contratado 2 anos antes, tirando-a de uma grande rede de hotéis.
Ela era brilhante em gestão e ainda melhor em lidar com situações delicadas. Ela passou direto pela minha família, sem sequer reconhecê-los, e foi falar com Robert em voz baixa. Ele mostrou o tablet, ela observou atentamente por alguns segundos e depois se virou para encarar meu irmão. Sr. Wilson, disse ela, com a voz firme e audível o suficiente para que todos por perto ouvissem, entendo que houve alguma confusão sobre o status da sua associação. Finalmente. Respondeu Marcos. O pessoal incompetente daqui suspendeu minha associação por causa de um erro de cobrança. Exijo um pedido de desculpas imediato e minha reintegração. Margarete sorriu um sorriso que não chegou aos olhos. Entendo. E o senhor gostaria de falar com a proprietária sobre isso, correto? Sim, fui informado de que ela está vindo. Ela já está aqui, respondeu Margarete, simplesmente. Marcos olhou ao redor, confuso. Onde? Margarete se virou e olhou diretamente para mim. Senhorita T, gostaria de responder às preocupações do Sr. Wilson? O terraço ficou completamente em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Dei um passo à frente, mantendo a expressão serena. Obrigada, Margarete. O quê? Disse Marcos, desconcertado. O que está acontecendo aqui? Virei-me para Robert. Pode abrir o histórico da conta do Sr. Wilson, por favor? Robert tocou na tela do tablet e o virou na direção de Marcos. Seu pagamento automático falhou em 15 de março. O banco informou fundos insuficientes. Enviamos notificações por e-mail em 16 de março, 30 de março e 12 de abril. Também deixamos 2 mensagens de voz. Como não recebemos resposta, a política do clube exige a suspensão temporária da associação. O rosto de Marcos passou do vermelho ao pálido. Isso é? Maia, o que é isso? Gaguejou. Mantive o tom profissional. Sr. Wilson, eu adquiri o Riverside Country Club há 6 meses. A compra foi concluída em outubro. Fiz uma breve pausa. Eu sou a proprietária. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Isso é impossível! Exclamou Jennifer. Você não teria dinheiro para isso. O valor da compra foi 12,3 milhões de dólares, respondi com calma. Também sou dona do Granville Hotel, no centro, do Westlake Golf Resort, desde a semana passada, do Riverside Shopping Center. Minha empresa de private equity é especializada em aquisição de propriedades de luxo. A mão da mamãe foi direto à garganta. Mas, você disse que trabalhava com computadores. Eu trabalhava com computadores, corrigi, em tom sereno. Tempo passado. Vendi minha segunda empresa de software há 5 anos por 87 milhões de dólares. Desde então, atuo em private equity. Meu patrimônio atual é de aproximadamente 340 milhões de dólares. O copo de uísque do papai escorregou da mão, despedaçando-se no chão do terraço. Marcos finalmente encontrou a voz, embora saísse trêmula. Você deixou a gente achar que estava quebrada? Vocês nunca perguntaram, respondi simplesmente. Vocês presumiram. E eu não vi motivo para corrigir isso. Margarete deu um passo à frente. Senhorita Tim, sobre a associação do Sr. Wilson. A suspensão permanece, interrompi. Os avisos foram devidamente enviados, e a política foi claramente comunicada. Não vejo razão para abrir exceções. Maia, por favor, implorou mamãe, a voz agora desesperada. Você não pode estar falando sério. Ele é seu irmão. Virei-me para ela. Um irmão que, há uma hora, me disse que eu deveria ficar grata por receber 50 mil dólares de um fundo familiar de 8 milhões. Um irmão que sugeriu que eu virasse secretária jurídica, porque presumiu que eu estava desempregada. Um irmão que, 30 minutos atrás, me mandou parar de fingir que eu pertencia a este lugar. Jennifer tentou outro tom. Se você é mesmo tão rica assim, por que mora no apartamento? Por que dirige aquele carro velho? Moro na cobertura do Granville, que é minha, respondi. E o carro velho me leva aonde preciso ir. Eu não preciso provar meu sucesso para ninguém. Aparentemente, vocês é que precisam provar o de vocês para todo mundo. Robert se inclinou levemente em minha direção e falou em voz baixa.
Senhorita Tim, há outro assunto. O pai do Sr. Wilson, o Sr. James Wilson, também tem uma associação aqui. Ele está com 2 meses de atraso nos pagamentos. Olhei para o meu pai. O rosto dele havia empalidecido completamente. Suspenda-a, disse eu. Maia. Mamãe ofegou. Você não pode fazer isso com o seu próprio pai. Não posso. Perguntei, fitando seus olhos. Deixe-me entender direito. Há uma hora, vocês decidiram que eu valia menos de 1% do fundo da família porque eu não entendia de gestão de patrimônio. Agora querem que eu viole as regras do meu próprio clube porque somos parentes? Marcos tentou uma última vez, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele, quase suplicante. Maia, por favor, isso é família. Família, repeti devagar. Ah, sim. A mesma família que passou a última década me fazendo sentir inútil. A mesma família que nunca perguntou sobre o meu trabalho, a minha vida ou as minhas conquistas. A mesma família que ficou perfeitamente satisfeita em me excluir do fundo que vocês nem sequer conquistaram. Quem construiu essa fortuna foram nossos avós, não vocês. Nós não sabíamos. Murmurou Jennifer com a voz fraca. Vocês não perguntaram, corrigi calmamente. Há uma diferença. Margarete consultou o celular. Senhorita T, o empreiteiro da reforma chegou para sua reunião das 15 horas. Obrigada. Virei-me de volta para minha família uma última vez. As suas associações estão suspensas, até o pagamento dos saldos devidos e das multas por atraso. Vocês precisarão acertar o pagamento com o setor financeiro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Eles não aceitam cheques pessoais. Comecei a me afastar, depois parei por um instante. Ah, e sobre o fundo familiar acrescentei, eu não vou aceitar os $50.000. Não preciso deles. Mas recomendo que revejam os documentos do fundo com atenção. A vovó especificou claramente que o patrimônio deveria ser dividido igualmente entre todos os netos. O advogado dela era muito meticuloso. Talvez você deva consultar o seu próprio advogado, Marcos. Sorri de leve. Ah, é mesmo. Você é advogado. Tenho certeza de que vai descobrir sozinho. Atrás de mim, ouvi mamãe começar a chorar. Papai permaneceu em silêncio. Marcos e Jennifer falavam ao mesmo tempo, as vozes se sobrepondo e aumentando. Continuei andando. Margarete caminhou ao meu lado. Isso correu bem, comentou com ironia. Foi? Perguntei. O empreiteiro pode esperar 10 minutos, se quiser se recompor. Sorri de leve. Estou bem, Margarete. De verdade. Sabe que eles vão tentar te procurar. Eu sei. E provavelmente vão tentar fazer as pazes agora que sabem sobre o dinheiro. Provavelmente, respondeu ela. Chegamos ao prédio principal. Pelas janelas, vi minha família ainda no terraço, agrupada, tentando digerir o que acabará de acontecer. Para ser sincera, disse Margarete, você lidou com tudo isso com uma contenção admirável. Eu teria sido menos diplomática. Pensei em mandar rebocar os carros deles do estacionamento, admiti. Ela riu. Ainda dá tempo. Meu celular vibrou. Marcos, depois Jennifer, depois mamãe. Coloquei no silencioso. Senhorita Tim, disse Robert, aparecendo com um ar constrangido. Desculpe interromper, mas o Sr. Marcos Wilson está exigindo falar com a senhora novamente. Ele está ameaçando entrar com um processo judicial. Processo? Repeti. Por quê? Ele afirma que a senhora está o discriminando por causa de uma disputa familiar. Diz algo sobre práticas empresariais hostis. Margarete soltou uma risada curta. Ele não pode te processar por aplicar as regras do seu próprio clube. Quer que eu chame a segurança? Perguntou Robert. Pensei por um instante. Pensei no rosto vermelho de Marcos. No copo quebrado de papai. Nas lágrimas da mamãe. No alívio de finalmente deixar de ser invisível para eles e em como essa satisfação, no fundo, era vazia. Não, respondi por fim. Certifique-se de que eles saiam das dependências, disse calmamente.
E Robert, garanta que toda a correspondência futura passe pelo departamento jurídico do clube. Sem exceções. Entendido? Ele assentiu e se afastou. Margaret tocou meu braço de leve. Você tem certeza de que está bem? Me pergunta de novo amanhã, respondi. A reunião com o empreiteiro durou 40 minutos. Revisamos os planos de renovação da piscina, discutimos o cronograma e ainda consegui reduzir o preço final em $50.000. Negócios normais. Vida normal. Quando saí do clube, por volta das 16h30, o estacionamento já estava quase vazio. Os carros da minha família tinham desaparecido. No terraço, membros regulares aproveitavam a brisa de primavera, completamente alheios ao drama que havia acontecido ali horas antes. Sentei no meu Honda Civic por alguns instantes, as mãos no volante, sem ligar o motor. A tela do celular mostrava 37 chamadas perdidas, 15 mensagens de texto e 3 correios de voz. Não abri nenhuma delas. Em vez disso, dei partida no carro e voltei para o meu apartamento de cobertura, onde as luzes da cidade começavam a brilhar contra o céu que escurecia. Eu sabia que o amanhã traria mais ligações, mais mensagens, provavelmente advogados, com certeza mais drama. Mas naquela noite, servi uma taça de vinho, fui até as janelas do chão ao teto e observei a cidade que conquistei em silêncio tão silenciosamente que nem a minha própria família havia notado. E eu sorri. O telefone tocou novamente. Marcos. Observei tocar 2, 3, 4 vezes antes de atender. Alô, por quê? Perguntei. A voz dele estava diferente, agora menor, contida. Precisamos conversar. Precisamos mesmo? Por favor. Eu sei que você não sabia, Marcos. Interrompi. E é exatamente esse o problema. O que você quer de nós? Olhei pela janela para os prédios que eu possuía, para a vida que construí em completo silêncio, enquanto eles presumiam que eu não havia construído nada. Quero que você pense, disse baixinho, em porque vocês nunca perguntaram. Porque passaram 10 anos assumindo que eu era um fracasso e nunca se perguntaram se poderiam estar errados. Quero que pense no que isso diz sobre todos vocês. Nós estamos arrependidos. Estão mesmo? Cortei. Estão arrependidos por me tratarem assim, ou estão arrependidos porque me trataram assim e agora descobriram que eu sou rica? Silêncio do outro lado da linha. Foi o que eu pensei. Boa noite, Marcos. Encerrei a chamada antes que ele pudesse responder. O telefone tocou novamente quase de imediato, mas eu o desliguei completamente. Amanhã, Margaret cuidaria das ligações. Amanhã, Robert cuidaria da situação das associações. Amanhã, os advogados enviariam as cartas apropriadas. Amanhã, minha família começaria a entender o que realmente havia perdido. Mas esta noite era minha. Ergui a taça de vinho em direção à cidade, ao império que construí em segredo, a vitória silenciosa de não precisar provar nada a ninguém até o momento perfeito. A família, sussurrei para o quarto vazio. E lá embaixo, nas partes da cidade que me pertenciam, a vida continuava, completamente alheia ao fato de que a estranha mulher de um Honda Civic antigo era sua proprietária, sua chefe, sua benfeitora silenciosa exatamente do jeito que eu gostava. Meu laptop ainda estava aberto sobre a mesa de centro, com o trabalho da tarde. Uma nova oportunidade de investimento em Miami, um resort com desempenho fraco, subvalorizado, perfeito para aquisição. Sentei-me e comecei a ler o prospecto, fazendo anotações nas margens, calculando os retornos potenciais. Era isso que eu era. Era isso que eu fazia. E minha família nunca se importou em perguntar. Perda deles. Não minha.